Meu nome é Agnes, eu faço parte aqui da equipe do Jornal O Dia e hoje a gente vai estar iniciando mais uma live nossa e a convidada de hoje é a cantora Paula Lima. E além da gente falar sobre sua carreira e seus sucessos, a gente vai bater um papo super legal sobre assuntos pontuais da nossa sociedade. Ela já entrou! Olá! Oi, Paula, tudo bem? Tudo e você, que Tudo prazer! melhor agora, com essa companhia. Ah, digo mesmo, gente, com esse astral. Adorei! Tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo bem também. Então vamos Estamos lá. seguindo aí, né, nessa pandemia e vamos que vamos, né? Porque não tem o que fazer. A gente tem que se reinventar, né? Procurar se reinventar. Estamos fazendo da melhor forma Exatamente, que a gente pode. exatamente. Exatamente. Então, Paula, eu queria saber primeiro como é que lá no início da sua carreira você conciliou a sua vida de estudante de direito com o início Aham. aos palcos. Como é que foi para você? Hum, eu vou dizer que talvez tenha sido um pouco árduo, mas eu achava completamente natural. Até porque eu não sabia o que viria, né? E o que seria não ser aquilo. A minha realidade era uma e eu vivia exatamente aquilo, muito feliz, na verdade, sem tanta ansiedade, porque eu acho que as coisas que eu nem imaginei que fossem acontecer já estavam acontecendo naquele momento, né? Eu fiz direito, né? Estudava, né, no Mackenzie, acabei me formando, prestei um concurso para ser técnica judiciária no Tribunal de Justiça, trabalhei lá durante 5 anos e meio, pegava metrô, ônibus e corria muito de um lado para o outro, né? Porque tinha que conciliar o trabalho, a faculdade, e aí descobri esse mundo musical e encaixei nessa agenda. Então, eu corria muito, mas era tudo. Eu acho que hoje eu tenho uma noção melhor de que era tudo muito bom, né? Eu acho Uhum. que quando a gente está vivendo as coisas, a gente nem sempre valoriza o tanto que tem que ser. Eu, na verdade, fui trabalhar com 20 anos de idade, que é quando eu entrei, 20, 19, quando eu entrei na FAAP para fazer publicidade. Então, para mim era tudo novo, né? Tipo, e depois, quando eu cheguei no tribunal, quando você entra, você acha que é uma coisa, depois você vê que é outra. Então, na verdade, começou a ficar chato quando eu já me sentia cantora, quando eu Uhum. já tinha uma estradinha, quando eu já fazia parte do Taíde DJ 1, quando eu fazia parte da Zomba com o Curumim, quando eu descobri o funk como legusta e o funk como legusta começou a crescer, aí foi a hora que aí começou a pesar. Aí foi difícil, porque aí tinham os programas de TV, as gravações, eu gravava jingle também, e aí tinham que ligar, não tinha celular. Aí quando chegou o bip, parecia que era um acontecimento. Aí me bipavam e falavam, Lua Nova, ligue para gravar um jingle. Aí o chefe da sessão ficava muito perturbado assim com o meu movimento, né? Porque o que eu menos fazia, na verdade, era trabalhar. Uhum. Embora não tivesse, é bom eu explicar isso, porque todo mundo adora falar que funcionário público não trabalha. Todo mundo trabalhava muito ali naquela sala, mas eu já não tinha prazer nenhum de estar ali, né? E aí teve um momento que eu comecei a pesar aquele salário que eu precisava dele e o que eu já estava ganhando com cachê de show, de jingle e tal, Itaíde. E eu lembro que quando eu gravei a primeira vez o Jô Soares, eu ainda trabalhava no Tribunal de Justiça. E eu Caraca. estava lançando o meu disco, assim. Então, era muita informação, né? E quando você tem 20 e poucos anos, você é jovem, né? Eu acho que hoje quem tem 20 e poucos anos tem já uma cabeça de 40, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha uma cabeça de 20 e poucos anos. E aí, quando eu pesei, né? Será que dá? Será que dá? Eu falei, caramba.
Agora, essa minha parte de arte me rende mais financeiramente do que essa outra parte. Então, eu posso sair. Eu me sinto já uma profissional da música, né? Eu tenho isso agora como razão de ser. E aí foi quando eu pedi demissão e ficou tudo muito mais gostoso, muito mais fácil. Eu comecei a ter uma vida de artista preta, classe média baixa, né? Porque não tem, é glamour, mas a parte financeira ainda é uma batalha, né? Porque a gente não tem a herança, né? E não tem, e tem aquele sentimento que, tipo, tem que dar certo, né? Eu tenho que dar certo. Se não der certo, realmente eu vou ter que partir para o plano B. O plano B era voltar ao direito. Mas parece que deu. Aí tô aqui hoje falando com você, já como cantora, feliz, assim, né? E ainda bem que o público me acolheu, ainda bem que eu fiz algumas escolhas certas, fiz escolhas erradas também, mas foram menores, né? Não foi um número tão grande de escolha errada, mas fiz também. E as certas me trouxeram um público muito fiel, um público que entende o meu som. E eu também cheguei com um som um pouco usual, né, no Brasil, assim. Tinha o samba rock e tal, que fazia parte do samba, mas era um samba diferente. Então as pessoas entendiam e não entendiam, e era uma coisa meio regional de São Paulo, e aí virou nacional, né? E o soul, que não existia no Brasil, né? Eu acho que o Tim Maia foi um soulman, Sandra de Sá Hum. de vez em quando apaga aqui. Sandra de Sá mas eu acho que, em geral, ainda é um... Era, na verdade. Hoje não, porque hoje tem a Beyoncé. Não existia Beyoncé, não existia Rihanna. Não existia, tipo, era um outro mundo, assim. Então, Né? as pessoas entendiam, mas entendia quem gostava de black music. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo. E eu também não podia abrir mão disso, porque isso me dava prazer. Se eu não fizesse isso, não tinha sentido. Aí eu estaria batendo ponto, aí eu podia voltar para o tribunal, bater ponto de outro jeito, né? Eu precisava desse prazer. E insistir nisso, e hoje as pessoas entendem, né? Hoje existe, né? Pouco ainda no Brasil, mas o próprio funk é black, né? Outras coisas são blacks, assim, né? Tem uma galera fazendo pop, mas é black, o hip hop virou pop, né? Então, tipo, hoje tem um universo aí. Mas ainda bem, né? Ainda bem que, tipo, uma hora chegou esse universo e eu tô aqui fazendo parte dele. Ai, eu também tô feliz de fazer parte. Ai, fazemos. Eu vi que quando falam de você no mundo do samba, dizem que você flerta com esse estilo musical há muito tempo, né? Então, eu queria saber por que em 2014 você tomou a decisão de lançar o seu álbum totalmente 100% samba, que é o Samba do Bem. Bom, eu nasci ouvindo samba. Eu acho que é difícil uma pessoa negra que não cresça ouvindo o batuque, o samba, não conheça Fundo de Quintal, não conheça Martinho da Vila, né? Isso é muito natural para a gente, né? Eu acho que é o nosso ritmo base, né? Tudo parte dali. E o meu tio dava altas festas, assim. A gente, tipo, tinha festa todo final de semana. E ele era muito musical, né? A música começou na minha vida com meu pai, que era um cara musical. Mas ele tinha ali uma vitrola, ele era mais cool. E aí me mostrava música cubana. Com 5 anos eu lembro que eu ouvia música cubana, ouvia jazz, ouvia orquestra e tal. E ele super swingadinho e tal. Mas a casa do meu tio era um acontecimento. Então todo mundo se reunia ali, os amigos levavam sons. Então Coen Gang, é, Beth Carvalho, Whitney Houston, Djavan,
tudo ali era misturado, e mais o fundo de quintal, mais Almir Neto. Então tudo ali tocava. O Confesso. quê? Essa Oi? mistura de estilos musicais, assim, de artistas, né? A mistura de artistas do Black Music é igual à minha casa. Aqui tem muito. Somos mulheres pretas, gente. É o que é. A gente, existe ali uma árvore que é da Black Music e as ramificações dela, né? E a gente curte essas ramificações assim também. E aí, a partir daí, eu criei um caldeirão sonoro meu, de prazer, assim, de ouvir, e tudo ficou muito misturado. Então, tem esse swing que tem a ver com Jorge Ben, mas aí tem um pouco do canto da Dona Ivone Lara, mas tem total Michael Jackson, né? Tem ali Um pouco. um apanhado de gente bacana. E quando chegou em 2014, né, 2014, 2015, eu queria fazer um disco diferente. E eu sempre gostei de samba e eu tive esse convite para fazer esse projeto. E eu pensei, por que não, né? Porque a Dona Ivone sempre me incentivou muito, a Beth Carvalho me incentivou muito, pessoas assim que falavam comigo diretamente, você tem que fazer um disco de samba. E eu fui conhecendo compositores e me apaixonei, né? Que é diferente de você gostar e vivenciar. Me apaixonei e eu achava incrível as divisões, porque a divisão do samba é muito difícil. Então, quando eu pensava no Zeca Pagodinho, aí conheci o André Renato, que é filho do Sereno do Fundo de Quintal, Xande de Pilares, eu saía direto com ele, aí ele pegava aquele microfone, ele destruía aquilo. E é quase um rap cantado, assim, e com uma melodia muito rica. Olha, até me arrepiou, assim. Uma melodia muito rica, e os caras são geniais. E eu entendi também a genialidade do samba, né? O Arlindo Cruz já fazia parte, assim, da minha trajetória. Então, sinceramente, já tem música dele. Depois eu fiz outro esquema também, tinha música no Samba Chique, tinha coisa inédita dele para mim. Então, o samba e o Arlindo também já era um ícone, né? Ele já era um acontecimento tal. E quando eu via aqueles caras, eu falava, gente, eu quero cantar como eles, eu preciso aprender isso, porque era um desafio. E eu topei esse desafio e fui atrás dos compositores, eu mesma ligava, super cara de pau, assim, e muito afrontosa no sentido de ser uma mulher que não é do samba, nova, num meio totalmente machista, né? Machista não, masculino. Vamos pensar masculino. Machista foi injusta. Porque eles me trataram assim, ó, me pegaram no colo, principalmente André Renato, Claudemir e o próprio Xande, assim. E aí chamei Péricles, que eu já conhecia e tal, e foi um disco que eu coloquei a mão. Ainda entrou prateado. Eu estou pensando agora, enquanto eu estou falando, estou pensando, vem um monte de coisa na minha cabeça. Gordinho, J. Moraes, foi um disco chique, assim, foi um disco bonito. E eu participei da mixagem, eu sempre participei de tudo, né? Às vezes o produtor, às vezes o produtor não entende que você realmente está ali em função da música, né? Eu estou a serviço da música. Então, não é uma questão de status, é uma questão de trabalho, é uma questão de paixão e de respeito por aquilo que você está fazendo. Então, participei de tudo, aí trouxe para São Paulo, aí coloquei outras vozes, porque não era uma coisa tão automática para mim, né? Eu cantar guarda-chuva, isso aí, para mim é natural, assim. Eu cresci ouvindo, tipo assim, eu fecho o olho e já saio cantando, tá tudo bem. Mas o samba é diferente e eu queria muito fazer bem feito, em respeito a todas essas entidades, né? Que a própria Beth, a Dona Ivone que eu falei, Clementina, Jovelina e essas mulheres. Então, eu queria fazer bonito. Isso deu trabalho. Mas eu fui indicada ao Grammy Latino pela primeira vez num lugar que não me pertencia. Então eu falei, caramba, eu fiz direito, né?
valeu a Ah, pena, assim. Oi? arrasa em tudo. Ah, aí me deu uma felicidade, porque eu concorri sem gravadora, ao lado de nomes já tarimbadíssimos, né, do samba, e eu não ganhei, mas não tinha como ganhar pelos nomes que estavam lá, mas eu me senti vencedora, assim, O prestígio sabe? de ser indicada, né? Exatamente, um prestígio assim, ser indicada justamente no meu não habitat natural, né? Então, meu esforço foi super válido, assim, e obviamente tudo que a gente faz na vida, que a gente gosta, mesmo sendo diferente daquilo que a gente está acostumado, soma demais. Então, hoje eu sou uma cantora melhor por esse disco que eu fiz, né? Esqueci de falar nesse disco tem uma pedra preciosa, assim, né? Tem várias coisas legais, mas tem o Serginho Miriti e o Rodrigo Leite que fizeram Clareou para mim. Eu gosto de dar essa informação porque Clareou é um hino e as pessoas não sabem disso. Eu preciso contar, porque eu liguei para os dois e falei, eu queria falar de esperança, eu queria falar de humanidade, eu preciso falar de harmonia, de paz, e que se tudo der errado, amanhã é um outro dia, vai dar certo, né? E depois de 3 dias eles me ligaram para entrar no palco do Sesc Pompeia e me cantaram a música pelo telefone, eu comecei a chorar copiosamente, porque era a coisa mais linda que eu já tinha ouvido. Aí eu falei, eu não tô acreditando que vocês fizeram isso. Aí o Rodrigo, e eles já tinham me mandado outras, e eu, tipo, não, não é isso, tal. Eu falei, olha só o que eu quero falar. E aí, quando chegou Clareou, ela bateu diferente. E quando eu fui gravar, ia ser um arranjo que não tinha muito a ver comigo. Aí eu falei, vem cá, será que a gente pode fazer um outro tempo? Será que dá pra gente tocar o baixo assim? Tocar a percussão assim? Pô, Jota, eu acho que vale a pena você entrar mais nessa música e tal. E aí, quando ela ficou pronta, alguém não entendeu direito como mixar, e aí queriam tirar do disco. E foi, juro por Deus, queriam tirar do disco. Aí foi outra batalha, porque olha, Caramba! ser mulher, assim, tipo, é a dor e a delícia de ser, assim, sabe? Principalmente no meio em quem assina são homens, sabe? Então, é sempre você prova, 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 provei. Não, vai provar de novo. E aí foi uma luta para manter essa música, conseguir, ajeitei o arranjo ali, fui tirando umas coisas e cantei de novo e tal. E aí, enfim, a música virou o que virou. O Xande sentou no meu carro. Eu lembro que ele estava me levando em algum show, que eu não lembro qual é, eu dirigindo. Ele do meu lado. Eu falei, Xande, você tem que ouvir o disco. Aí ele, tá, 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 tá. Ele cantou também. E quando chegou em Clareou, ele falou, gente, mas essa música é muito linda. E o André, essa música é muito linda e tal, não sei o quê. Conclusão, Xande regravou, Diogo Nogueira regravou, mas Caramba! ela nasceu assim. Então eu acho que a gente recebe uns presentes inesperados, né? E que eles ficam marcados de uma maneira muito bonita na trajetória da gente, né? Então, a história de Clareou é essa. Então, essa pedra preciosa também está aí. Ai, amei. E como você começou o desenvolvimento do projeto da sua turnê Mil Estrelas? Na verdade, eu saí desse projeto do samba e eu precisava voltar para o meu habitat natural. Aí eu falei, não, que sou. Então, eu lembrei de um cara um amigo meu que é produtor de rap, conhecia e Maker, e chamei. É bom que eu tô falando isso, eu não tô no nome dele, mas ele é um cara super legal. Na hora que eu lembrar, eu falo aqui. Ivo Mozart, lembrei. Ivo Mozart, poxa, a gente não se conhecia. Ele falou, poxa, que honra, tal, não sei o que. Eu tenho uma música para você, sim.
vem aqui. E aí foi me mostrando algumas, quando chegou Mil Estrelas, que é uma música dele, do Zeider Pires, que é do Planta e Raiz. Eu falei, poxa, essa música é legal. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha no lance do... eu vim com 1000 estrelas embrulhadas num papel. Eu fiquei meio... Falei, acho que eu sou séria demais para cantar isso. Acho que... Não sei, tal. Aí, enfim, conversei com uns amigos geniais meus, uns amigos geniais que também falaram a mesma coisa. Ai, Paula, não sei, tal. Enfim, mas aí eu conversei com uma pessoa muito especial que falou para mim, Paula, você não está sentindo? Se você está sentindo, desencana do que aparentemente possa ser fora da sua rota. Está na hora de experimentar uma outra rota, até porque você não é uma cantora romântica. E eu acho que vai ser somatório. E eu lembro que eu mostrei para o meu produtor, a gente estava na Bahia, no hotel, a gente estava numa sacada, aí eu mostrei, aí ele começou a chorar. Aí eu falei, bom, essa música tem alguma coisa. Aí ele falou, Paulo, é a música. E ele está comigo há 10 anos. Ele falou, é a música mais linda que eu já vi você cantando. Falei, vou Caramba! gravar. Eu falei, vou gravar, vou gravar. E aí gravei. E a música ganhou um peso muito grande, assim. Ela começou a tocar nas rádios de um jeito que nenhuma outra música minha tinha tocado. Tocou nacionalmente, assim, de cabo a rabo. As pessoas entenderam. E eu procurei o Cassim para produzir, porque o Cassim é um cara de MPB, mas ele é um cara pop, e é um cara que pensa em mercado. E o Cassim convidou o Memê, DJ Memê, para participar dessa gravação, que nós somos amigos há mais tempo ainda do que eu e o Cassim. E o Memê deu altas dicas, o lá, 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 lá. Só existe por causa do Memê. Porque eu fiz isso, mas eu fiz meio... Sabe? Era uma coisa meio... Não era formada. E o Memê falou, mas por que não lá? Lá, lá. Uso lá. E isso fez diferença, porque as pessoas reconhecem, elas cantam junto e tal. E virou um riff da música, o que é super importante para a música pop. Então, a partir dessa grandiosidade dessa música, eu criei um outro repertório, incluindo essa música, que virou a música, o carro-chefe Uhum. desse novo show, e criei um novo show. Mas eu tinha uma música que era um single, assim, né? E criei uma outra atmosfera, fui para um outro lugar, que foi muito interessante, porque aí eu retornei ao meu lugar de origem, e que é a soul music, né, com swing, e que as pessoas talvez entendam mais do que o samba em si, né? Mas eu acho que são experiências que a gente vai tendo e aprendendo e curtindo, o que é mais importante, a gente tem que curtir. Ai, amei. Paula, a Marina perguntou, Paula, quais são as suas maiores influências musicais? Com certeza é tudo dentro da black music, né? Não tem saída, assim. Mas eu gosto muito de algumas cantoras. Eu vou começar por elas. Eu amo Elza Soares, desde sempre. Antes da Elza ser unanimidade, todo mundo falar Elza, 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 eu já amava a Elza. Então, quando eu tinha 13 anos, eu amava a Elza. Eu achava a forma dela cantar muito incrível, assim, né? A rouquidão, o rasgado, a extensão, a força, a interpretação, o timbre, a divisão. É uma coisa assim extraordinária. Então a Elsa é ícone. Então quando eu gravei meu disco em 2001, que é o É Isso Aí, que é um disco muito querido, né, de crítica e público, eu lembro que nas entrevistas eu já falava Elza Soares, né, e as pessoas me achavam estranha. É muito louco assim, né? Como ainda bem que os tempos vão se transformando. Mas eu sempre falava da Elza Soares, que está comigo até hoje, Ella Fitzgerald, Chaka Khan,
É, daqui, eu amo Tom Jobim. Aí Jorge Ben é tipo, uau, tipo, eu sou pirada nele, pirada. Mas tem o Marco Ribas também, que é um cara de soul, swing, mas é quase um jazzista. E aí depois eu tenho a sorte de ter pessoas da minha geração que são próximas e já foram muito íntimas e amigas, que me influenciaram de uma maneira vital, assim, né? O seu Jorge é uma dessas pessoas, assim. Eu lembro que às vezes eu queria fazer X coisa e ele falava assim: "Não, nega, não dá para você fazer isso. Não vai fazer isso, não vai fazer isso, porque todo mundo já faz isso e você tem que fazer outra coisa e aí não sei o quê". Aí, Pretinho da Serrinha, eu lembro que quando eu falei, eu conheci o Pretinho com o seu Jorge, mas quando eu falei que ia fazer um disco de samba, ele foi super contra, assim. E eu entendo hoje, na época eu não entendi, mas eu entendo hoje. Ele falou assim, e isso que ele é um sambista, né? Como de origem. Mas ele falou para mim, Paula, é que eu acho que você pode fazer também samba. Eu não sei por que você vai se prender especificamente nisso quando você é uma cantora que tem essa amplitude e essa diversidade e De faz encaixar, muito bem. Ai, perdi, o quê? de encaixar em vários estilos. Ele falou, e tudo fica muito bom. Então a gente vai perder você por um lado, entendeu? Porque você pode também. Mas se você quer fazer, eu vou fazer música para você, Pretinho, assim. Você vai fazer, então eu vou fazer. E tem 3 músicas dele no disco, tal. E aí eu falei dessas pessoas. E agora, ainda com essa minha nova fase, com essa pandemia louca, e eu descobrindo as lives, entrevistando pessoas enigmáticas, assim, eu ganhei também a Marina Lima, que sempre foi. Quando não existia Black Music no Brasil, ela tinha um sotaque. Ela tinha um sotaquezinho da Black Music, e eu não entendia muito bem por que, assim, o amar o cabelo. Eu não entendia muito bem, e aí, entrevistando, ela me contou que ela morou nos Estados Unidos, e como lá ela não era considerada branca, o tipo de música que ela gostava, além da brasileira, era música negra. Então ela falou, eu cresci com isso. E aí quando eu fiquei adulta e fui fazer meu som, isso estava presente. E aí eu entendi. E aí ela também falou que o Mano Brown, que é nosso amigo em comum, comentou com ela a mesma coisa que eu. Tipo, caramba, quando ela pintou tinha aquele sotaque black. Então eu tenho essa sorte de ter algumas pessoas próximas que eu admiro e tenho esses ícones aí que eu falei, assim, né? Às vezes eu falo um pouco do Djavan, mas eu cresci com o Djavan, assim, eu sabia tudo, a gente pegava os encartes dos discos na festa do meu tio e cantava, tipo, chegou um disco novo do Djavan e tal, e obviamente tem Michael Jackson também, para terminar, né? O Michael eu fiquei agora decepcionada, talvez, um pouco assustada com as novas histórias que pintaram, mas o artista Michael Jackson, o som que ele criou, é um outro som. Ah, não. E para terminar mesmo, Quincy Jones. Quincy Jones, aí, tipo, também é tipo Quincy Jones, Jorge Ben, tudo ali naquele lugar. Acho que essas são as minhas influências. Qual projeto que você tinha agendado que te deixou muito triste por você ter que realizar em outro momento? Acho que vários, mas eu não fiquei muito triste. Às vezes, como a gente. Eu sou uma libriana sonhadora. Então, eu crio 1000 projetos e nem todos eles eu consigo realizar. E nem sempre também eu tenho as ferramentas para poder realizar. E às vezes essas ferramentas, inclusive, são pessoas, né? Então, eu já estive em escritórios que não foram legais assim comigo, Aham. né? Não eram escritórios voltados para a minha carreira, né? E isso atrapalha muito um artista. Então,
isso atrapalha e cansa, porque você chega com um projeto e aí não dá certo e tal. Mas eu não lembro de nada assim que eu não tenha realizado, né? Talvez ter uma carreira internacional maior do que a que eu tenho, porque eu sempre achei que a forma como eu canto, o meu jeito de ser como artista, a minha própria cor, o meu cabelo, a voz em si, talvez uma certa potência, né, sem ser prepotente aqui, né, sem ser prepotente, mas tentando ser real, às vezes eu sentia que era um desperdício eu não estar fazendo mais coisas fora do Uhum, que eu faço. Mas isso é uma coisa que talvez eu tenha. Não penso mais nisso, não sinto mais isso. Faço coisas pontuais, então já viajei para vários países, incontáveis. Mas eu acho que daria para ser uma coisa maior. E às vezes também tem uma coisa do DNA teu, né, do próprio artista, e também do lugar onde escritórios que têm um DNA de festival e tal, e internacional. E eu não cruzei esses lugares, assim. uhum, Obviamente, hoje, no lugar que eu estou, realmente querer é poder. É diferente, porque eu tenho acesso, né? A facilidade de tudo que você vai construindo, você tem um momento que, se você fizer um bom trabalho, você ganha uma robustez, uma solidez, assim. Então, nesse sentido, eu sou mais sólida, eu sou mais robusta, tenho mais força. Então, hoje é mais fácil. E também tem a questão da rede, né? Essa coisa de rede e tudo abriu mil portas para todo mundo. A gente vai pesquisando e vai descobrindo, globalização, internet, tudo mudou, né? É muito rápido, diferente, assim, muito rápido. E eu acho que o a que a informação gente mudou mesmo. mudou. E eu acho, e é uma coisa que parece velha, mas é uma coisa, sei lá, de 6 anos para cá. Desse tamanho que está, né? Então, porque em 2009 só tinha Twitter, É, só, né? 2009, 2010 só tinha Twitter e de repente pintou. Então é uma coisa que vem de 10 anos para cá, um pouco menos. E agora tá tipo todo mundo nadando de braçada, né? Todo mundo entendeu como usar a ferramenta. Eu encontro muita gente por aqui, principalmente em Instagram, é um outro universo. Assim, fico amiga de pessoas que eu admiro. É muito legal, a proximidade, assim, é incrível. Paula, deixa eu só ler uns recadinhos aqui que estão mandando para você. Tá. Falaram que o Alan Rosa falou que seu CD é maravilhoso. Ana Faustino, essa é uma verdadeira diva. Ai, que chique, gente. Ana Larissa Vilas disse: Quero ver vocês no baile. E saudade. Ah, Deixa eu. Vamos lá, para partir para a próxima pergunta. Como você acha que os artistas vão poder se reinventar nesses tempos pós-pandemia? E como o setor artístico está conseguindo se manter, sobreviver nesses tempos de pandemia? bom, o setor artístico não está conseguindo. É angustiante o que está acontecendo, né? E falta um incentivo e um apoio mental, né? A gente em que o governo atual não gosta de arte, né? Que é a identidade de um povo. E isso é muito sério. E eu acho também que quando se tudo parou, mas este setor que envolve entre técnicos,
né, e artistas, porque nem todo mundo faz parte do alto escalão do mainstream. Nem todo mundo, ou a minoria, ou quase ninguém, reserva, né? As pessoas trabalhavam para poder viver e sobreviver. E isso não existe mais. Então, a Lineker estava me falando que a gente está vivendo um atravessamento, né? Eu acho que é isso. E os artistas mais novos e mais alternativos, que viviam de festivais e tal, e não sei o quê, esses ainda estão no momento muito mais preocupante, assim, né? E são novos, então a vida tá sendo construída. E aí, de repente, vem esse trem, essa tragédia no meio de tudo isso, assim, e algo que a gente não sabe quando vai terminar, Esse que é o quando mais. a gente vai voltar. E é desesperador, assim. Ao mesmo tempo, as pessoas, talvez por estarem mais reclusas e terem mais tempo, elas saíram do automático. Então, eu vejo muitos artistas criando, é, fazendo música, fazendo clipe, e sem movimento e tal. Mas esses aí geralmente têm um apoio, né? Agora, outros artistas eu acho que fica até difícil criar, porque você tem que ter paz para poder criar. Então, eu não sei exatamente como vai ficar isso. Isso é criação. Mas tem as lives que aproximaram alguns artistas, e alguns artistas ressurgiram, renasceram por conta da Elda Teresa Cristina, sem sombra de dúvida. Ela mesma diz, tipo, eu nunca tive patrocínio, nunca tive fã-clube. Então, eu mesma, hoje eu sou diretora vogal da UBC, né, a União Brasileira dos Compositores. E eu fui convidada pelo Marcelo Castelo Branco, que é o CEO, a fazer parte dessas lives que foram criadas em prol, na verdade, dos associados que estão passando por dificuldade nessa pandemia. Então, temos doações, né? Já foram arrecadados 1.700.000, e aí mais de 1.000 famílias ou mais de 1.000 compositores e intérpretes já foram assistidos, mas tem mais 2.000 pedidos ainda que não foram atendidos, e são 35.000 associados. Então é tudo muito, muito grande, mas eu, por exemplo, estou tendo a sorte de estar nesse lugar e de entrevistar pessoas, mesmo, por exemplo, me redescobrir, que vai além. Ah, você está aí. Oi. Que vai além só da música, né? Eu acho que é tipo. E tenho conhecido, né, que eu entrevisto também. Fora isso, eu me tornei colunista da revista RG, que foi também tudo nesse período de pandemia, porque eu virei uma pessoa muito, muito indignada e, né, e criticando, e aí tenho também esse lugar agora. Eu continuo com o meu programa de rádio, o Chocolate Quente, pela Rádio Eldorado, que é e domingo às 7 da noite, e pontualmente me convidam para falar. Né? Hoje eu estou aqui com você, mas já tive 2 vezes na CNN, falando de coisas bem profundas, feminismo, racismo, principalmente, que é uma coisa que é necessária, eu preciso falar. Eu preciso usar minha voz de uma maneira maior, porque eu não posso ficar tirando selfie só pensando no meu umbigo quando o mundo está despencando. Então, pensando em tudo isso, essa pandemia serviu muito para mim. Assim, eu ampliei o meu leque e não estou tendo tempo. Eu estou em débito comigo, então eu preciso reativar os compositores. Eu preciso já pensar nesse projeto que vai sair em 2021, não sei quando exatamente. Enfim, tem muita coisa ainda para fazer e eu estou realmente sem tempo.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz por esse carinho, por esse reconhecimento, pelas pessoas me darem espaço, porque a pandemia ela já é desesperadora, né? Então, se a gente não tem o que fazer, ela fica pior. Então, eu só posso agradecer nesse sentido das coisas que estão acontecendo comigo, graças a Deus. Paula, já que você tocou no assunto que recentemente você foi na CNN, você deu uma entrevista que falava muito sobre racismo e sobre feminismo, e eu queria aproveitar essa deixa que você já tinha dado para perguntar qual a maior dificuldade que você acha que as mulheres pretas brasileiras estão passando durante esse tempo de pandemia? Bom, eu li que 73% das mulheres negras empregadas hoje estão desempregadas. Então é muito sério. Eu também li que 50% ainda vão perder o seu emprego. Então, quer dizer, dentro desses 33%, né, desses 27%, esses 27%, 50% ainda vão perder o emprego. Eu acho que isso se deve também, primeiro, porque a gente está na base da pirâmide. A gente continua nesse lugar. Depois, porque quando a gente fala sobre igualdade de direitos, a gente continua também abaixo do homem negro, abaixo, então vem o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra. E aí a gente não consegue equiparar isso. Acho que a gente está, obviamente, vivendo um caos em relação ao desemprego. Então, nós somos as mais prejudicadas e sempre tudo foi mais difícil para a gente. Eu acho que ainda tem uma coisa, falando em mulher negra, né, de objetificação da mulher negra. Eu acho que ainda tem uma questão de não independência financeira. Eu acho que ainda tem uma questão da solidão. Eu acho que tem uma questão do abandono. Eu acho que tem uma questão de de você criar seu filho sozinha, né, das mães solteiras, então, e até a questão do feminicídio, que dentro da raça negra, né, dentro desse lugar de mulher negra, ele é maior. Então, são muitos problemas que a gente tem, que a gente vive, e o problema é que a gente não sabe exatamente quando vai mudar. Mas a Exato. gente está aqui para, através de atitudes, através de conversas, de falas, de pensamentos, de transformar essa realidade, né? E, obviamente, a gente sabe que o básico do básico sempre vai ser a educação. A gente, né, todos nós negros, a gente precisa da educação para ter essa mobilidade social. Sim. E sem isso, a gente não vai ter, porque a gente vai continuar, em geral, nos trabalhos braçais, nos trabalhos não intelectuais, que são os menos remunerados. Então, a gente, e obviamente ao mesmo tempo eu falo isso, mas a gente sabe que é muito difícil, não é uma questão só de querer, mas é uma questão, primeiro, de referência e saber, né? Porque fica uma coisa que tem um galo cantando, você não sabe aonde, né? E às vezes você nem vê o galo, às vezes você nem sabe que esse galo canta. Então, a gente tem que ter essa informação e você só tem informação quando você já está passando na educação. Então, tem um ciclo aí, mas é um ciclo que ele pode ser furado, ele pode ser, sabe, ele e virar ele de ponta cabeça. Também muito em campanhas governamentais e, obviamente, desse acesso que a arte tem, né? Que, no caso, eu não acho que seja só a música, mas eu acho que uma novela transforma muito, eu acho que filmes transformam muito, séries, né? Madame C.J. Walker, Insecure, I May Destroy You, tudo isso está aí, né? E faz você também ampliar
ali o seu leque. Se não for por ali, você consegue por ali entender um outro lugar para realmente se sair melhor na vida, né? Porque a gente está falando de vida, né? E ela é uma só. Então é tudo. A gente tem que correr, estar atento e fazer o melhor possível e pedir ajuda também, muitas vezes. Paula, a gente já está chegando no final, mas antes eu queria fazer uma perguntinha para você. Como você define o privilégio e vantagem social? Ah, sim, eu adoro falar isso, né? Aí você falou, peraí, deixa eu perguntar. Bom, Eu estava curiosa para saber. o privilégio, eu acho que essa palavra só serve, só cabe para pessoas brancas. Quem tem privilégio são pessoas brancas, que é o quê? Tem muito a ver com o Mateus esquizofrênico, que o pai foi lá defender, que vira e fala: eu nasci rico e você nunca vai ter isso aqui. Ele vive do privilégio. E esse privilégio vem desde 1525, quando o primeiro navio negreiro chegou aqui. E as pessoas começaram a enriquecer com a gente, com o nosso trabalho. E a vantagem social é quando você tem a sorte, e aí por mérito de antepassados, de chegar de repente numa família que entende que você só vai ter mobilidade social estudando. Então, você estuda e se destaca e cresce. E aí quando você está num outro lugar, você não é privilegiado, você não é privilegiado, você tem uma vantagem social. Então, um branco que tem a mesma vida que a gente, provavelmente ele vem de um histórico familiar, de uma herança, para estar onde ele está. E nós, qual é a nossa herança? Qual é o nosso histórico? Nosso histórico é a escravidão. É isso. E as pessoas começaram a adquirir bens de 50 anos para cá. E essas pessoas estão adquirindo a 530. Exatamente. Aí, aí fica um desequilíbrio muito grande. Então, eu nunca posso dizer que eu sou privilegiada. Privilegiada é essa pessoa, né, que acredita na meritocracia, que vive do que a família já deixou, que não tem a preocupação do tipo, muita gente depende de mim, como vai ser o meu amanhã, eu não posso falhar, eu não posso ficar doente, tem muita coisa envolvida, né? E a gente tem uma vantagem social, que em algum momento ali teve uma viradinha de chave que nos trouxe, né, a um lugar mais confortável, digamos assim, né? Mais longe de ser, enfim, Privilégio. privilégio. Acho que você deve encontrar pessoas que fazem a mesma coisa que você, mas Sim. são brancas e elas têm um nível de vida diferente. Eu vejo isso, assim, eu viro e mexo, eu me deparo, e eu falo, como assim, né? Mas é porque já vem ali É. uma outra história. Isso é muito real. Eu até falo assim, por experiência própria, porque, por exemplo, na minha família, tudo começou a se construir através do meu pai, dos meus pais. Eles trabalharam muito para que eu e meu irmão a gente tivesse uma certa, como eu posso dizer, um certo conforto, né? Que a gente sabe que muitas pessoas da nossa família mesmo não tiveram essa oportunidade. Então, vendo isso, tipo, passando a geração do meu pai para mim a gente só pensa em fazer algo melhor para que as próximas gerações não passem por nenhum tipo de dificuldade, tipo assim, maior do que a gente já passou, né? Eu acho que o intuito é isso, a gente sempre fazer o nosso melhor para que as gerações futuras acabem encontrando um caminho melhor para eles também, e assim todo mundo ir seguindo direitinho. É assim que se espera, né? É isso, é isso. E a gente também tem que pensar que, por exemplo, essas famílias todas, elas estão na nona geração do ensino superior. A gente, quando muito, está na segunda. Você pode ver, assim, eu nunca vi ninguém que está na terceira.
A minha família, por exemplo, está na segunda. A minha Mas eu também. vejo, não é, mas a maioria não está nem na primeira. Então, olha o que a gente ainda tem que caminhar. E é muito injusto, né, quando as pessoas se apoiam, principalmente a elite brasileira, se apoia nesse racismo estrutural, sistêmico, porque é injusto e é uma ilusão. Eles se enganam quando eles dizem que eles estão lá por mérito. Eles ficam se enganando, porque é impossível, né? Essas 500 voltas a mais que a gente tem que dar. Pois Que haja força, né? Tem uma hora também que a gente fica cansado. E o que eu acho super importante é sempre a gente estar passando isso para as outras gerações e sendo referência. A referência é tipo, sabe, muda a vida de alguém, muda a vida de alguém. Aí a gente segue, né, conscientes. Eu acho que isso é importante, a gente estar atento. Paula, já que você falou de referência, eu queria perguntar rapidinho para você como é que você se sente sabendo que você é referência, que você influencia na vida de várias pessoas. Eu não posso dizer que eu não me sinto feliz, é outra palavra. Eu me sinto útil. Essa é a palavra. Eu me sinto útil e me sinto muito responsável. Eu acho que nós temos responsabilidades, nós temos missões, assim. E eu sou muito, eu acredito em causas, né? E sou muito, é muito claro para mim o que é certo e o que é errado. E como negra, pela minha vantagem social, eu vejo que eu tenho sorte, mas se eu não tivesse tido essa vantagem social, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Então, quando eu vejo um problema, quando eu vejo aquela mulher sendo pisada no pescoço, eu penso que realmente poderia ser eu. Então, Uhum. isso me dá Um estímulo, né? Então, é um estímulo e uma força que envolve também uma revolta e Uhum. uma indignação em que eu preciso fazer alguma coisa. Tomara que eu encontre mais caminhos para fazer algumas coisas e mais. Então, quando você pergunta como eu me sinto, eu, eu fico feliz porque é bom que as pessoas tenham alguém para se espelhar, admirar e também fazer, né? Seguindo esse exemplo. Mas ainda falta muito, né? Eu queria ser uma ópera. Se eu fosse uma ópera, meu Deus, teriam várias escolas e teriam faculdades, escola de música e hotéis, sabe? Para as pessoas saírem de um mundo pequeno, porque o mundo é tão grande. Então, você dá oportunidade para as pessoas através do conhecimento que você tem, né? Isso é uma dádiva, assim. Deve ser uma sensação de bem-estar que a gente nem imagina o que seja. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu tiver que, passando a pandemia, ir em escolas, porque obviamente com a evolução, com o seu amadurecimento, você também vai entendendo melhor o mundo e o seu lugar no mundo. E também entendendo que o mundo não gira ao seu redor. Sim. Tem muita coisa envolvida e maior. E se você fizer o bem para alguns, e esses alguns fizerem para outros, nossa, gente, a gente vai muito longe. Então é isso, a gente tem que proteger o outro, né? A gente tem que dar esse lugar de fala para o outro, mesmo que seja através da nossa. Paula, infelizmente a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa live. Eu amei. Adorei. Ah, também. E eu Amei, amei. queria rapidinho para você cantar um trecho de uma música que você adore. Só para a gente encerrar rapidinho. A vontade de te ver, a saudade de você.
é o que me trouxe aqui. Eu confesso que pensei esperar você voltar, por isso eu vim pra te olhar nos olhos, sentir o coração batendo perto do meu, perto do meu. Gosto de beijar seu rosto, do cheiro do seu cabelo. E quando você encosta em mim, o tempo esquenta. Uh, eu vim com 1000 estrelas embrulhadas num papel para te provar que existe amor maior que o céu. Quando estou com você, quando estou com você. Adorei estar com você e com Ah, vocês. Amei. muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, por ter cedido esses minutinhos para falar com a gente. A gente falou sobre assuntos muito importantes também no final da nossa live, que é muito importante deixar claro que esse tipo de assunto a gente tem que falar sempre, toda hora. E foi muito bom que no início da nossa live a gente pôde falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória. E muito obrigada mesmo por esse papo, viu? Eu amei. Eu também amei. Obrigada a você, maravilhosa. É sempre a gente falar com quem a gente se identifica também. Eu acho que o assunto sempre flui de uma maneira Ah, específica, obrigada. né? O nosso papo e adorei. E muito obrigada a vocês que estiveram aí acompanhando aqui a Júlia. É isso, gente. Até breve. Foi um prazerzão. Vamos tirar uma foto. Vamos, Paula. Ah, eu acho que cortou. Hum. Oi, oi. Vamos tirar uma foto. Ai, amei.